Eu sou o Iago. Meu nome é Felipe. E esse aqui é o canal Pandemônio. Bom, recentemente nós tivemos acesso ao terceiro capítulo do livro Lady Midnight, que vai ser o primeiro livro da série The Dark Artifices, que é a próxima série dos Caçadores de Sombras. Esse capítulo ele foi distribuído em uma feira de Nova York, uma feira de livros, e só as pessoas dos Estados Unidos tiveram acesso que foram nessa feira, mas a gente encontrou na internet e provavelmente já deve estar no site IdrisBR, então se já estiver a gente vai colocar o link da tradução aqui embaixo para vocês lerem também. E quando a gente leu esse capítulo, né, que é o terceiro capítulo de Lady Midnight, a gente retomou várias teorias que a gente já tinha, que quando a gente terminou de ler Cidade de Fogo Celestial, enquanto a gente está lendo os contos da Academia dos Caçadores de Sombras, a gente está formando teorias. E a gente retomou essas teorias, então a gente vai falar um pouco sobre elas, mais voltado para esse capítulo em específico. Antes da gente puxar aqui o capítulo e as nossas teorias, a gente vai dar uma retomada aqui sobre os dois últimos contos do Simon, que tem mais ou menos a ver, quer dizer, mais ou menos não, são muito tudo a ver com o Mark e toda essa galera de Dark Artifices. O primeiro conto que a gente vai mencionar aqui é o sexto conto dos contos da Academia dos Caçadores de Sombras, que é Pale Kings and Princess. A tradução seria Reis e Princesas Pálidas. E basicamente é a história da Ellen contando esse flashback da história de como o pai dela teve contato com a mãe dela, lá em Fairy, que é o reino das fadas. E também ele menciona mais ou menos como o tio Arthur Blackthorne, ele ficou meio um pouquinho doido, que a gente vê ele assim no capítulo. Descontrolado. E tudo que aconteceu com eles nessa época, tipo, pro mundo aqui real dos Caçadores de Sombras foi um tempo curto, mas o tempo que eles passaram nas fadas foi bem longo, então eles passaram por diversas situações que mexeram bastante com eles. A gente sabe que o tempo nesse reino das fadas, ele dura diferente, não é nem mais e nem menos. Pode ser que dure muito mais do que o tempo aqui e muito menos. E daí eles vivenciaram toda essa experiência que durou, tipo, sei lá, semana. Então basicamente conta essa história, durante todo o conto, conta a história de como as fadas são perversas, manipuladoras. Só que no final tem uma reviravolta, né? Como se fosse o ponto de vista da fada. A gente não vai contar muito aqui, porque a experiência de vocês lerem, né, é mais legal. Mas a gente fica com aquele questionamento, né? Será que elas são tão ruins assim? Será que não é um modo delas verem o mundo diferente do nosso? Sim. E o próximo conto, que seria o sétimo, que é o Beer of Tongue, que seria mais ou menos o amargo da língua, que até foi lançado bem recentemente, ele se passa no Reino das Fadas. O Simon ele é raptado durante uma missão, e nesse conto a gente encontra o Mark Blackthorne, que a gente sabe que ele foi raptado, assim, levado pela Caçada Selvagem. Ele é agora um membro da Caçada Selvagem. E ele sabe que os Shadowhunters não estão indo em busca dele, né? Tipo, dane-se, ele tá lá. Pra quem leu Cidade de Fogo Celestial, lembra que foi firmado, né, um acordo de distância entre fadas e caçadores de sombra por tudo que aconteceu, né? Por eles terem tomado o lado do Sebastian, e isso aí é a história dos livros que vocês conhecem. E basicamente no conto, o Simon ele encontra com o Mark, né? O Mark ele acha que o Simon tá lá pra resgatar ele. E daí ele até conta, que se passaram algumas semanas. Só que não, passou mais de ano, né? Tipo, ele acha que passou algumas semanas, mas passou mais de ano. E o Simon ele tem que contar pro Mark que os Caçadores de Sombras não estão indo ao auxílio dele, não vão resgatar ele. E basicamente o que a gente queria contar desse conto é que a gente vê que parece que ele meio que se conforma com a condição dele e passa a viver como um membro da Caçada Selvagem. Pra ele, tipo, não tem mais o que fazer, então eu tenho que continuar vivendo ou, sei lá, morrer. Então, isso não fica muito explícito no conto em si, né? Dá pra ver um certo conformismo, mas agora no capítulo que a gente vai comentar, dá pra ver que entende melhor, né, esse lado. Então falando, ele mencionou o capítulo, então vamos começar a falar um pouquinho do capítulo aqui, porque a gente já falou dos contos, que é basicamente isso mesmo. Bom, basicamente o capítulo, ele é o terceiro capítulo do livro. A gente não sabe se ele tá completo ou se é uma parte do capítulo, mas o nome do capítulo é Highman Kinsman, que na tradução seria Parente Fidalgo. Começa basicamente uma parte onde a Emma e o Julian estão, parece que brigados, né? Sei lá por que motivo. E eles também estão numa aula. Nessa aula, basicamente, eles estão aprendendo sobre acontecimentos do Cidade de Fogo Celestial, que é sobre a Guerra Maligna, e sobre esse Cold Peace, que seria essa paz
fria entre as fadas e os caçadores de sombras. É um paralelo à nossa Guerra Fria, né? Sim. É aquele momento de tensão entre os caçadores de sombras e as fadas. Só que nenhum age, nenhum faz nada, eles estão lá. E eles não podem ter contato entre si. Isso fica bem claro, né? Eles não podem ter contato entre si. Então, no decorrer do capítulo, bem no começo mesmo, essa aula ela é interrompida quando eles percebem que tem um grupo de fadas se aproximando do Instituto de Los Angeles. Bom, e lembrando vocês rapidamente, a gente sabe que o Arthur Blackthorne, que é o tio deles, ele é o head, né? Tipo, o... Eu não lembro o nome em português. O cabeça, o cabeça dono, do Instituto. O comandante, alguma coisa ele assim. Ele comanda o Instituto de Los Angeles. E só que tem indícios de que ele não tem uma saúde muito boa. E daí, na parte que é a visão do Julian, ele comenta, né, que ele parece que tem dias que ele tá muito entusiasmado, tem dia que ele tá cabisbaixo, e então parece que ele tem várias personalidades durante os dias. Até umas teorias, né, de que talvez ele faça coisas erradas que ele não saiba que tá fazendo. Daí uma teoria. Mas, basicamente, a gente tem um indício de que o Julian, na verdade, é que comanda o Instituto. O Arthur, ele tá lá a proforma, né? Tipo, ele precisa de um adulto pra cuidar. É o adulto que tá lá, né? Mas a gente sabe que, na verdade, quem comanda o Instituto é o Julian. Uhum. Então, mostra esse frasquinho que ele pega, que é uma poção, com o feiticeiro Malcolm Fade, que apareceu em Cidade de Fogo Celestial, que ele provavelmente vai ser o feiticeiro principal dessa série. É uma poção que dá um momento de lucidez pro Arthur, porque ele fala, tá chegando essas fadas, as fadas estão indo pro santuário, que é onde os seres do submundo eles ficam, dentro do Instituto, pra conversar com caçadores de sombras. Lembrando que fadas não podem ter contato com caçadores de sombras. Naquele momento eles estão fazendo algo ilícito, né, porque eles não poderiam estar lá, então... Então o Julian rapidamente vai lá e fala, minha solução é dar esse frasco pro Arthur. E daí o Arthur, ele recobra a consciência, assim, questão de segundos. E ele conta pro Julian, na verdade, uma coisa que o Julian não sabia, que ele estava recebendo algumas cartas, algumas mensagens, na verdade, do povo das fadas. Em folhas que se desfaziam. Inclusive, uma dessas folhas a gente pode ver no próprio livro Cidade de Fogo Celestial, quando acaba ele, tem lá um apêndice, né? E é uma mensagem, um pedido de ajuda, né? Que a gente já tem uma noção de que eles querem fazer essa troca. Do Mark em troca de alguma coisa, né? Então no capítulo, e também já tendo lido a folha que as fadas mandavam, a gente percebe que fadas estão sendo mortas e ninguém sabe por quê, ninguém sabe quem está fazendo isso. Eles têm algumas pistas que são algumas inscrições nos corpos, né? E a gente vai falar um pouquinho depois da inscrição, mas basicamente as fadas vão lá pedir ajuda dos caçadores de sombras para resolver esse mistério, para tentar achar o culpado por essas mortes. E o pedido deles é que eles sejam esse assassino, demônio, sei lá, fada, uma criatura, ninguém sabe o que é, seja levado para julgamento na corte Ancile, perante ao rei. A gente não lembra se foi mencionado nos livros, mas a gente sabe que existe a corte Cile e a Ancile. Uhum. A corte Cile é a rainha de Cile, que comanda, e a corte Ancile é o rei de Ancile. Ele tava falando um negócio do Mark também, e o Mark acaba aparecendo no capítulo, e ele é meio que uma moeda de troca pra, assim, vocês fazem esse trabalho de procurar o assassino pra nós, entregam ele pra Ancile, e a gente, em troca, deixa o Mark... Não é entregar o Mark, eles falam. A gente vai deixar o Mark ter a escolha de voltar pra vocês ou não. Isso fica bem claro. Também retomando aquele negócio do conto que a gente falou, ele se conforma com aquela situação e, aparentemente, ele passa a viver como uma pessoa das fadas. Tanto é que quando a Emma, que tá no ponto de vista da Emma, ela vê ela fala que ele tá andando de forma diferente, que ele tem umas feições diferentes, mais anguladas, né, tipo, mais próximo das fadas. Então a gente fica esse questionamento, será que quando eles terminarem a investigação ele vai resolver ficar no mundo normal, junto com os Caçadores de Sombras, ou ele vai ter que voltar, ou ele vai querer voltar pra Fairy? Eu acho que também uma teoria que um dos plots vai ser esse, né, deles tentando fazer o Mark voltar a ser quem ele era antes, né, eles meio que, você é um de nós, então vamos aprender a ser como um de nós. Porque o que o Mark tem nele agora é fada. Sim. E eu acho que uma coisa que ele chega lá imóvel, sem reação nenhuma, sem
parece que não tem sentimento nenhum pelas pessoas que estão lá, então um dos plots talvez seja esse, a recuperação do Mark como caçador de sombras. E também fica o questionamento, será que os caçadores de sombras fora do Instituto vão descobrir que ele tá ali? E quando eles descobrirem, com certeza eles vão achar que ele é um espião. Não tem como, não tem outra possibilidade e vai dar problema. E também o fato de aquilo não poder estar acontecendo pela paz, pelos acordos. Então eles estão criando já muita confusão. Praticamente eles vão descobrir, vão investigar esse caso das mortes fora da Clave, né? A Clave não pode descobrir que eles estão fazendo isso. Colocando aqui em paralelo, a gente sabe que a Cassie se baseou ou teve inspiração em um poema do Edgar Allan Poe, que é Annabel Lee. E nesse poema, basicamente, é um casal de pessoas apaixonadas, um homem e uma mulher, em que a mulher morreu muito jovem e esse homem, ele culpa os anjos da inveja que ele... depois ele culpa os demônios também, mas ele fala principalmente dos anjos, que os anjos tiveram inveja do amor deles e não deixaram eles ficar juntos e por isso mataram a Annabel Lee. Isso é uma teoria também, né? A gente acha que... Na verdade, eu vou até falar que esse pensamento é do Arthur. Ele acha que esse negócio de não poder ser Parabatai, de Parabatais não poderem namorar um com o outro, seja porque esse amor ele é tão divino, tão puro, sobrenatural, os anjos têm inveja disso, então... E eles não deixam eles ficarem juntos, né, romanticamente. Sim, é uma teoria. E a Cassandra falou que em The Dark Artifice a gente vai descobrir mais ou menos quais são as punições e por que não se pode namorar com um Parabatai. Sim. Então talvez o conto seja algo que dê uma pista. E também a gente sabe, pelo menos a gente imagina, né, ou imaginava, agora tem outras teorias, né, mas desde o início que a Cassandra Clare tinha anunciado The Dark Artifices, o enredo principal seria, não principal, mas assim, um forte enredo seria Emma e Julia não podem ficar juntos porque eles são Parabatai. E a gente sabe em que condições que eles viraram Parabatai, foi meio que forçado, né, porque eles queriam ficar juntos, mas não daquela forma. Então a gente acha que o conto ele pode ter a ver, sim, com a história. Até a Virna estava falando com a gente que a Annabel Lee, ela morre. Então será que pode ter isso com a Emma? Será que a Emma é a Annabel Lee e ela morre? Ou acontece uma coisa muito ruim com ela? Então a gente não sabe. Mas também tem outra coisa, que fala desse Highborn Kingsman, que seria o nome do capítulo, né? Esse parente fidalgo. Que ele leva a Annabel Lee para esse sepulcro, fecha ela no sepulcro. E a gente sabe que isso é uma metáfora para enterrar, né, a Annabel Lee. Só que e se esse sepulcro for uma coisa mais literal? Porque no próprio capítulo de The Dark Artifices fala desse lugar que é o sepulcro, que deve ser um lugar de encontro entre seres submundo, algum bar, alguma coisa. E a gente sabe que a Emma, ela foi pra esse lugar, né, porque ela tava, na verdade, a gente sabe que ela tá investigando a morte dos pais dela, que também tem essas inscrições das pessoas, do povo das fadas, que estão morrendo. Então, ela tem um interesse sobre isso. Tanto que ela é uma das que pedem para que esse acordo entre essas fadas e os caçadores sejam levado em frente para que essa investigação possa acontecer e para que ela não faça mais sozinha, de repente, né? Porque ela acha que se encontrar o assassino das fadas, ela vai encontrar o assassino dos pais dela. Então, basicamente, ela encontra com esse homem das fadas, né, o Yarlath. Ele tá nesse sepulcro, então a gente não tem uma teoria muito formada sobre isso, mas talvez seja a Cassie falando, é baseado nesse conto, tem esse sepulcro, e que é a morte, mas na verdade e se não for a morte, for só o bar mesmo, esse lugar que é o sepulcro. Voltando ao nome do capítulo, que é Highborn Kingsman, a gente sabe que no conto, né, no poema do Edgar Allan Poe, tá Highborn Kingsman, que é parente fidalgo, só que tá no singular. Só que o nome do capítulo tá no plural. Então a gente até surgiu essa questão, né? Será que esse parente fidalgo que leva a Annabel Lee, que ela morre, né, leva o corpo dela, é o Mark? Só que tá no plural. Então, provavelmente seja ou todos eles, incluindo o Mark, ou só o Kieran, que tá junto do Mark na Caçada Selvagem, e o Yarlath. A gente chegou a mencionar aqui também das inscrições que apareciam nos corpos, apareceu no corpo dos pais da Emma, e também ele vem aparecendo nos corpos das fadas também, que são encontradas mortas.
E nem mesmo as fadas sabem exatamente o que é. Elas começaram a investigar e elas parece que é uma língua demoníaca muito antiga. Elas chegam a falar que são das fadas que tem relação com as fadas mais antigas também, né? Isso é antes dos próprios caçadores de sombras, antes dos próprios humanos. Esse Yarlaf, ele até comenta, né, que antes dos caçadores de sombras, é quando as fadas elas tinham mais ligação com suas origens demoníacas. Daí a gente ficou meio assim, como assim? Isso tá meio mal explicado. Pesado, né? Pesado. Vai ser bem legal. E então, mais ou menos isso. As inscrições, as fadas, elas falaram que não ousam traduzir inteira, não é? O rei da corte Ansi, ele proibiu elas de continuarem a pesquisar. Então eles precisariam... É uma magia forte demais. É uma magia muito forte, então eles precisariam da ajuda dos feiticeiros. Só que os feiticeiros também não estão tendo contato com o povo das fadas. Então é mais um motivo deles precisarem da ajuda dos caçadores de sombras e estarem pedindo ajuda para o Instituto de Los Angeles. E a única coisa que realmente eles traduziram foi a primeira sentença, né? Que está escrito Fire to Water, que seria do fogo para a água. E a gente até começou a pensar sobre o que seria esse fogo para a água. A gente não encontrou respostas muito concretas sobre isso, né? A gente achou umas coisas de RPG, de música. Mas, basicamente, se a gente bitolar um pouco e for ler de novo o poema do Edgar Allan Poe, esse personagem masculino, né, que é o amante da Annabel Lee, ele fala, né, da inveja dos anjos, mas que nem os anjos no céu e nem os demônios na água ou no mar, né? No mar. Eles podem destruir esse amor que é tão bonito. Então pode ser esse fire, a gente sabe fogo celestial, que tem o fogo celestial, que é os anjos, e tem essa referência que é demônios na água. Pode ser demônios aquáticos, sereias. Ou pode ser... Sereias são uma espécie de fada. Ou também, pode ser né? só uma metáfora mesmo, pra falar que nessa metáfora os demônios são da água, mas basicamente a gente acha que tem uma relação de anjos com demônios, né? Talvez uma disputa entre os dois, ou não sei. Pode ser que a razão... pode ser que a razão dos Parabatais não poderem ficar juntos talvez tenha alguma coisa a ver com a disputa entre os dois. A gente não sabe, mas é uma teoria interessante. O capítulo acaba mais ou menos com esse acordo sendo feito. Sim, os caçadores de sombras vão ajudar as fadas. Quando eles veem o mar, que eles aceitam na hora, né? E pela pressão da Emma também, querer descobrir o que aconteceu com os pais dela. Então é aceitado, o Mark é deixado no instituto e ele acaba até desmaiando no final, ele apaga total. A gente não sabe porquê, né, mas... E aí o capítulo acaba aí, então tudo que a gente sabe é isso. O que acontece depois, a gente vai saber só quando ler o livro, infelizmente. Uma coisa interessante também desse capítulo é que a gente ainda não tinha tido contato com muita coisa de Lady Midnight. A gente só tinha lido alguns snippets, não tinha como ter uma ideia de como seria, né, a história. Sim. Mas a gente notou que a escrita da Cassandra Clare está muito mais madura, mais sombria e mais intensa, eu acho. Pra quem é gótico vai adorar esse livro. Então, a gente notou realmente uma maturidade muito grande. Se a gente pega, sei lá, Cidade dos Ossos e pega esse capítulo de Lady Midnight, parece que é outra autora. Eu acho que não tem como não gostar desse novo jeito. Novo jeito não, é uma evolução da forma que ela já escrevia. E também eu acho que é uma adaptação também pro que tá acontecendo, porque os Caçadores de Sombras estão entrando numa fase que pra mim é meio que mais perto possível de extinção, de uma guerra muito maior, a gente não de sabe acontecimentos grandes. A gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente sabe que alguma coisa muito ruim vai acontecer no final de Dark Artifices pra acontecer The Wicked Powers, que é a última série, né? E falando rapidamente, uma coisa também que me atiçou bastante curiosidade é que a gente sabe que The Dark Artifices vai ser muito conectado com The Last Hours. Então, assim, a gente não tem indício nenhum de qual vai ser essa conexão, mas é uma coisa para outros vídeos, talvez, a gente falar. E vão ter, com certeza, outros vídeos sobre The Dark Artifices. Talvez a gente crie teorias novas quando sair a capa nova, né, a capa oficial de Lady Midnight. Ou se a gente tiver acesso a outros capítulos, de repente. Outros textos, outras snippets, o que a Cassandra comentar. A gente sempre vai falar sobre nossas teorias, porque estamos muito ansiosos. E cada vez com mais teorias brotando na cabeça. Bom, e se você assistiu esse vídeo, mesmo com alguns spoilers, e ficou um pouco perdido nessa série, o que é The Dark Artifices? The Last Hours, The Wicked Powers, que tá todo mundo falando aqui, né?
Na quinta-feira a gente vai colocar no ar um vídeo que é sobre ordem de leitura, então a gente vai mencionar um pouco essas outras séries que estão chegando. Então acompanhem a gente, se inscrevam no canal e comentem aqui o que vocês acham, suas teorias, porque eu tenho certeza que vocês têm muitas teorias também. Então se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos também, pra eles pensarem em algumas teorias, ver se concordam com as nossas. Sigam a gente nas nossas redes sociais também, pra conversar com a gente sobre teorias. A gente sempre responde por lá, ou por aqui mesmo no YouTube, tanto faz. Adoro conversar teorias com as pessoas. Sim, a gente é maluco por teoria, então se você tem alguma, compartilha com nós também. Vai que a gente acaba achando bem plausível. Talvez a gente faça um vídeo sobre sua teoria. Sim, então é isso aí. Até o próximo. Até a próxima.